Ok? Muito bem. Então, pessoal, a gente gostaria, então, nessa noite, de compartilhar com vocês, né, os nossos trabalhos aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos em Passo Fundo, região norte, né? Para quem não me conhece, eu trabalho já com agricultura há 25 anos, né? A gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento e também trabalho como produtor rural, né? Então, a gente faz essas duas atividades, né? Diretamente relacionada com o agronegócio, né? O título da nossa apresentação é Manejo de Doenças para Ambientes de Altas Produtividades, né? Aqui eu já faço uma observação para vocês, né? Eu não falo mais hoje em controle de doenças, né? Porque hoje nós estamos muito mais manejando doenças do que controlando doenças, né? Então, aqui eu já faço essa primeira observação, né? De imediato, eu trago para vocês aí, né, uma visão panorâmica do nosso Centro de Inovação Tecnológica, o CIT. Ele fica no município, né, de Água Santa, 30 quilômetros aqui de Passo Fundo, né? Ele fica numa área, então, isolada, né? São 10 hectares para a gente fazer, então, todas as nossas pesquisas a campo. E esse centro, então, ele é, na verdade, né, um grande provedor, né? Ele não para, né? Então, assim, tanto no inverno agora, nós estamos iniciando aí com as culturas de trigo, né? Depois já entra ali milho, soja, feijão, né? Então, esse é um trabalho de campo que ele é uma rotina constante, né? E esse centro, ele fica inserido, né, dentro da fazenda, onde nós estamos, então, também produzindo soja, produzindo trigo, né? Eu gostaria de trazer para vocês um pouco como que foi, né, essa safra passada aqui na nossa região, né? Foi um ano muito difícil, né? Essa safra de verão, na verdade, ela foi um grande pesadelo, né, para os agricultores aqui do Rio Grande, né? Porque não choveu adequadamente, né? Nós tivemos um verão que faltou muita chuva, né? Tivemos 350 milímetros a menos, né, do que a média histórica. E, na verdade, esse clima mais seco, ele acabou, então, trazendo prejuízos, né, tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho, tá? A estimativa aí dos órgãos oficiais é que a perda na soja, ela ficou na casa de 50%, né? Podendo chegar até 70%, dependendo da região, né? E a cultura do milho, uma perda ainda maior, né, de 70%, 80% até 100%, dependendo também a região e época de semeadura, né? Então, o clima na verdade, né, o grande insumo que nós temos hoje na produção vegetal, né? Nós precisamos de um clima favorável, principalmente com relação a chuvas, né? Chuvas constantes, né? Chuvas que venham quando necessárias, né? E esse ano, em função dessa dificuldade tamanha, né? Ele também trouxe muitos aprendizados para nós, né? Eu sempre comento que é nos momentos mais difíceis que a gente mais aprende, né? E foi o que aconteceu, então, nessa safra, né? Por exemplo, nós conseguimos constatar no campo, né, o comportamento desses materiais genéticos aí de soja, né, que nós estamos cultivando, né? Por exemplo, nós temos duas opções hoje no mercado, né? Dependendo, claro, da época de semeadura e do ciclo
né, o ciclo da própria cultivar, né? Mas, de maneira geral, os materiais com um ciclo menor, né, cultivares ali 5.0, 5.5, 5.3 aqui para nós, né, são materiais considerados de ciclo precoce ou super precoce. Esses materiais, eles não suportaram, né, não toleraram de forma adequada a falta de chuva, né? Então, aqui nós temos 2 exemplos, né, mostrando que esses materiais altamente especializados, né, são super produtivos, mas, por outro lado, eles possuem um IAF, né, uma arquitetura de plantas com poucos trifólios, né? E, além disso tudo, uma falta de tolerância à falta de chuva, né? Em resumo, são materiais com pouca rusticidade, né? E, por outro lado, dependendo também da época de semeadura, né, e do ciclo das cultivares, a gente constatou, né, que nós temos, sim, cultivares, né, com um comportamento mais estável, né? Por exemplo, aqueles materiais 5.8, 5.9 aqui na nossa região. Então, em primeiro lugar, o produtor tem que entender esse comportamento, né, em função do ciclo, em função da época de semeadura, para não ter problemas, prejuízos, né, em função da questão climática, né? Então, de fato, né, a produção vegetal, independente da cultura, né, ela sempre nos leva à mesma estratégia, né? A grande visão que nós precisamos ter na verdade, uma visão holística, né? Uma visão estratégica, né? Ou seja, nós precisamos minimizar, diminuir ao máximo o estresse que a nossa lavoura venha a sofrer em decorrência, né, dos fatores climáticos, chamados estresse abióticos, né, e também os fatores relacionados a organismos vivos, né, os estresses bióticos, né, aí entram pragas, entram doenças. Então, o desafio nosso, né, tanto quanto produtor, como técnico, é minimizar esse estresse, né? E essa visão estratégica, ela tem levado a uma agricultura biodinâmica, né? Aonde a base de tudo, né, a mãe dessa agricultura na verdade, o solo, né? Nós precisamos de um solo vivo, um solo fértil, um solo com equilíbrio físico, químico, biológico, né? Um solo que não esteja compactado, né? Um solo bem drenado, né? Um solo que tenha a sua função de gerir, né, essa produção vegetal. Da mesma forma, essa agricultura biodinâmica, ela também precisa de uma genética melhorada, né? Essa genética, ela é feita através da semente, né? Tudo começa na plantabilidade, ali na questão da escolha da cultivar, né? Então, o comportamento desse material, foi falado no início, né? Ele precisa ser entendido, né? Depois, logicamente, nós precisamos fornecer para essa planta, né, uma nutrição de base. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender a necessidade da cultura, né? Da mesma forma, precisamos conhecer o que a gente tem em cada talhão, né? Conhecer o nosso solo e também, logicamente, fazer, então, uma complementação dessa nutrição via aplicação foliar, né? Hoje, para a gente obter altos rendimentos, eu preciso de uma nutrição direcionada, né? Uma nutrição que seja robusta, né? Essa mesma visão estratégica nos permite, hoje, né, através de produtos chamados fito-hormônios ou hormônios sintéticos, nos permite a gente arquitetar essa planta, né? A gente pode interferir ali na distância entre nós, né?
A gente pode aumentar a ramificação da planta quando a gente tem, então, um equilíbrio hormonal, né? Depois, toda essa parte, né, de proteção, né, começando com plantas daninhas, né, a interferência, a mato-competição, né, logicamente, depois essa proteção passando ali com relação ao manejo de pragas, né? Aqui eu chamo a atenção de vocês, né? Hoje existe uma nova categoria de produtos surgindo no mercado, que são os bioprotetores, né? A gente tem visto aí a questão de controles de nematóides, né, com produtos biológicos, o próprio manejo de pragas também, né? E essa agricultura biodinâmica, além desses bioprotetores, ela também tem os biofertilizantes, né? Nós temos produtos orgânicos que estão entrando muito forte nessa agricultura biodinâmica, né? E também, para complementar essa agricultura moderna, nós temos também os bioestimulantes, né? Produtos que promovem, então, esse estímulo natural, principalmente com relação a essa construção, né, de altas produtividades. Agora, por último, mas não menos importante, eu chamo a atenção de vocês com relação ao manejo de doenças, né? Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar para vocês, né, que dentre todas essas ferramentas que a gente precisa trabalhar, a ferramenta mais difícil, né, a mais complexa é, de fato, né, o manejo de doenças, né? Eu falo isso porque, como produtor, né, eu tenho muita preocupação em função do que vem acontecendo nesse cenário, né? Principalmente na cultura da soja, né? Por exemplo, em soja nós temos mais de 40 tipos diferentes de doenças, né? Cada região, em função do clima, em função da época de semeadura, vai ter a sua particularidade, né? Por exemplo, a nossa região sul, considerando aí os 3 estados do sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a principal doença, de fato, é a ferrugem, né? A doença hoje considerada o problema número 1 da nossa agricultura, né? Depois também temos, a exemplo desse ano, né, que foi uma safra mais seca, nós temos muito oídio aqui no nosso estado, no Paraná também, né? Nas regiões mais altas, ali do Paraná, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, muito mofo branco, né? A esclerotínia, uma doença que vem aumentando também a sua infestação, né? em várias propriedades. Depois, considerando verões, né? Anos mais chuvosos, mais quentes, a gente tem também o aparecimento do míldio e do crescimento bacteriano, né? E para terminar, aí na região sul, nós temos também a região sul. Microfone ligado aí, pessoal. Na região sul, eu chamo a atenção também de vocês a mancha parda, né? A septoriose, né? Uma doença, essa doença ela vem aumentando significativamente nas últimas safras, né? E essa doença, por ser um fungo necrotrófico, né? Ela sobrevive ali nos restos culturais, naquelas lavouras onde o produtor não faz rotação de cultura, então é a primeira doença que se manifesta já na fase vegetativa, né? Agora, por outro lado, né, considerando a região central, né, o centro-oeste do Brasil, o problema maior são as manchas foliares, né? Eu chamo a atenção aqui da mancha-alvo e da própria antracnose, né? Nós temos também uma ocorrência muito grande nos últimos anos do crestamento foliar, uma doença que vem aumentando em todas as regiões, inclusive mostrando já também dificuldades de controle. Agora, a minha grande preocupação mesmo como pesquisador é que essas doenças
nos últimos anos, elas vêm adquirindo, né, um processo chamado resistência, né, do fungo aos fungicidas. E esse processo de resistência, ele vem crescendo de forma acentuada, né? Por exemplo, eu trago para vocês aqui, né, uma tabela mostrando a situação atual, né, dos nossos fungicidas sítios específicos do mercado em relação à resistência das doenças, né? Por exemplo, nós temos aqui, então, as principais doenças da cultura da soja e aqui em cima os principais grupos de fungicidas específicos do mercado. Se nós analisarmos, por exemplo, a ferrugem, né? Vamos marcar ela ali, ó. Você vai ver que a ferrugem hoje, praticamente, ela está incontrolável em função da resistência, né? Em 2005, 2006, ela adquiriu resistência ao grupo químico chamado triazol, né? Depois, 2011, 2012, ela conseguiu vencer também a estrubirulina, né? E depois, recentemente, agora 15, 16, foi a vez, na verdade, né, das carboxamidas. Tá? Se eu pegar esses 3 grupos químicos aqui, eles constituem mais de 90% hoje dos nossos fungicidas trabalhados em soja, né? E como se não bastasse tudo isso, na safra 18-19, portanto, aí 2 anos, né, a ferrugem da soja conseguiu também criar resistência à triazolentiona, né? Aqui nós temos o proticonazol, que é o produto aí que compõe ali o Fox, né? O Fox da Bayer. Então, vejam vocês, né, que a gente tem outros exemplos, né? Por exemplo, o cercósporo aqui apresentando resistência à estrubirulina, a própria mancha-alva carboxamida, né? As resistências mais antigas aqui com relação aos benzimidazóis, a antracnose, a própria mancha-alvo, né? Então, esse processo chamado resistência, ele não é novo na agricultura, né? Nós já enfrentamos a resistência, por exemplo, manejo de plantas daninhas resistentes a herbicidas, né? Ou pragas resistentes a inseticidas. Só que agora o problema é muito mais profundo, é mais complexo, porque a resistência ela está ocorrendo com doenças, né? E o impacto dessas doenças... Tem algum microfone ligado aí, pessoal? Eu vou pedir a gentileza para que quem tiver o microfone desligar, para não dar interferência, por favor. Então, esse processo de resistência, ele é irreversível, né? Nós não recuperamos mais a eficiência perdida desses grupos químicos específicos, né? Pelo contrário, a cada nova safra, esse problema, ele aumenta a intensidade, né? Ele aumenta o número de novos casos de resistência. Então, diante desse cenário todo, nós estamos caminhando, né, numa direção, numa estrada, e essa estrada, ela nos leva a rotacionar, né, esses grupos químicos. Uma das estratégias do manejo anti-resistência é nós trabalharmos de forma inteligente, passando por essa rotação, né, de diferentes modos de ação. Essa mesma estrada também nos obriga a associarmos, né, os famosos multissítios, né, aqueles fungicidas lá do passado, como, por exemplo, mancozeb, clorotalonil, fungicidas à base de cobre inorgânico, né? Vejam vocês que nível nós chegamos no manejo de doenças, né? Eu comparo isso a uma batalha, né? Nós temos aqui o pelotão da frente, formado aí por fungicidas específicos, né? E temos aqui, então, né, os multissítios. Esses fungicidas protetores ou multissítios, eles são, na verdade, né, a reserva, a velha guarda do nosso exército, né?
eles foram convocados porque nós não temos mais a força que tínhamos com esses fungicidas específicos, né? Então, portanto, vejam o nível que nós chegamos, tá? Depois, essa mesma estrada, ela também tem nos obrigado, né, a reduzirmos o intervalo entre as aplicações de fungicidas, né? Hoje, todos os produtos, eles são aplicados de forma calendarizada, né? Ao contrário do passado, onde nós aplicávamos de acordo com o estágio da cultura, né? Hoje, os produtos precisam ser aplicados a cada 14 dias no máximo, né? Então, tudo isso tem nos levado, por fim, né, a um aumento no número de aplicações, né? Hoje, o custo de produção ele tem sido impactado em função dessa resistência do fungo aos fungicidas. Então, de modo que, hoje, o manejo de doenças ficou muito mais complexo, né? Ele ficou muito mais caro, né? E, portanto, muito mais difícil. Então, meus amigos, na verdade, nós precisamos ter em mente, né, uma visão construtiva no manejo de doenças, né? Se eu não tenho mais uma solução única, uma ferramenta que me permita resolver o problema, é óbvio que eu vou precisar fazer, então, né, uma construção. E toda a construção, ela começa pela base, né? A base é a ferramenta mais importante no manejo de doenças. E quando eu falo em base no manejo de doenças, eu me refiro à época de semeadura e à escolha do cultivar, né? Então, é sabido por todos que quanto mais cedo eu faço a minha semeadura, menos pressão de doença eu vou ter. E o contrário é verdadeiro, né? Também é uma verdade que quanto maior o ciclo da cultivar, mais pressão esse material vai receber, né? Então, a segunda ferramenta é, na verdade, o que nós chamamos de plano de tratamento, né? Ou seja, o número de aplicações de fungicidas que eu pretendo fazer com fungicidas sítios específicos, né? Cada região, em função da época de semeadura e escolha da cultivar, vai ter um número mínimo de aplicações, né? Por exemplo, aqui na nossa região, a média nossa é 4 a 5 aplicações, né? Agora, eu já vi produtores fazendo 6, 7, 8 aplicações e perdendo soja, né? Porque, na verdade, eu preciso fazer o número mínimo. Agora, se eu cometo algum deslize, né, nessa construção, eu não corrijo aumentando o número de aplicações, né? Porque hoje, muito mais importante do que a quantidade é a qualidade do fungicida que eu vou utilizar, né? A terceira ferramenta nessa construção é a necessidade obrigatória de nós fazermos, né, os multissítios, né, aqueles fungicidas da década aí de 50 e 60, né, mancozeb, clorotalonil, que produz a base de cobre. Infelizmente, nós ainda não estamos nesse nível de consciência, né? Hoje a média aqui no nosso estado é 2 aplicações e meia com multissítio, né? Se eu considerar a média a nível Brasil, não passa de 1,5, né? Então, de fato, ainda não estamos nesse nível, né, que a gente gostaria de estar. Mas eu acredito que num curto espaço de tempo, todas as aplicações vão ser associadas, né? Fungicida específico mais multissítio, né? A próxima ferramenta nessa construção é o ponto mais sensível de toda essa construção. É o ponto crítico, né? Ou seja, o momento da primeira aplicação de fungicida. O mercado ele tem padronizado, né, o limite máximo entre V7 e V8, né? Ou seja, no pré-fechamento da cultura,
que se dá mais ou menos ali 45, 50 dias da emergência, esse é o limite para mim fazer a primeira de fungicida, né? Entretanto, nós temos visto, né, resultados muito bons quando a gente antecipa essa primeira aplicação para o estádio de V3, V4, né? É a famosa aplicação zero. Essa aplicação, muitas vezes, ela coincide com a própria entrada ali do glifosato, né? O produtor gosta porque otimiza todo o custo operacional, né? E, de fato, essa aplicação zero, ela tem incrementado, né, o controle, tanto a eficácia e, principalmente, né, o incremento em relação à produtividade, né? Então, essa é uma tendência futura, né? Eu vejo um cenário futuro em todas as regiões de nós anteciparmos essa primeira aplicação para V3, V4. Assim como também é fundamental o intervalo entre as reaplicações, né? Hoje as aplicações, elas são feitas, então, de acordo com o calendário, né? 14 dias, não passando dos 15 dias, tá? Isso para todos os produtos do mercado, né? Depois, a próxima ferramenta é, na verdade, a tecnologia de aplicação, né? Vejam vocês que quando eu faço um produto com alto valor agregado, que são os fungicidas, eu preciso, de fato, fazer bem feito, né? Agora, por outro lado, é sabido, né, que nós temos aí grandes desafios que nos impossibilitam, né, de aplicar de forma perfeita na soja, né? Por exemplo, a própria cultura, né? A cultura, ela faz ali o efeito guarda-chuva, né? Os trifólios impedem, né, a penetração da pulverização no terço inferior. É sabido também, né, que os próprios fungicidas, chamados sistêmicos, na verdade, eles não possuem movimento para baixo, apenas sobem, né, acropetal, né? E, por fim, esses fungicidas multissítios, eles não penetram, não se movimentam dentro da planta. Então, tudo isso me leva a uma cobertura melhor da planta quando eu faço a aplicação, né? Tudo isso exige uma tecnologia premium, né? Uma tecnologia profissional. Então, a tecnologia de aplicação, ela precisa ser trabalhada, né, com várias frentes, tá? E esse gerenciamento me possibilita, então, a melhor cobertura da planta, né? Eu vou destacar aqui algumas ferramentas, tá? A primeira, de fato, é o espectro de gotas, né? Eu preciso trabalhar com gotas finas, gotas médias. Depois, a própria vazão, né? Eu tenho aí que gerenciar os riscos de deriva, né? Perdas por ventos, né? Depois, também, encontrar o melhor horário de aplicação, né? E, por fim, o uso correto dos adjuvantes, né? Aqui eu faço também uma observação para vocês. Existem hoje no mercado os produtos chamados condicionadores de cauda, né? São produtos que possuem atributos diferentes dos adjuvantes recomendados pelos fabricantes, né? Por exemplo, a própria Tecnis tem aí o Terpex, Botanix Terpex, né? Ele tem atributos que são diferentes do adjuvante recomendado pelo fabricante. Por exemplo, ele tem ali o antideriva, né? O antiespumante no tanque, sequestradores de cátions, umectantes, dispersantes, enfim. Ele possui propriedades que vêm a somar ao adjuvante recomendado. Então, de fato, nós precisamos trabalhar com essas duas frentes, né? O adjuvante mais o condicionador. Muito bem. Essa construção, quando bem feita, né? Quando bem gerenciada, ela não consegue um nível acima de 70% de controle, pensando em ferrugem, né? Se eu fizer tudo certinho aqui, ó, tudo que eu posso fazer da melhor maneira possível, eu não consigo
ultrapassar 70%. E o problema é o seguinte, né? Cada 10% de controle que eu deixo de fazer na ferrugem, eu estou perdendo na prática 5 sacas de soja por hectare, né? Então, de fato, é muito sensível o impacto da falta de controle, é muito sensível o dano, né, dessas doenças nessas cultivares de soja que têm um alto teto produtivo, né? Hoje existe uma tendência do produtor optar por materiais de ciclo mais precoce, com poucos trifólios, né, com nenhuma rusticidade. E esses materiais são, de fato, os que mais sentem o ataque de doenças, né? Então, a única maneira que nós temos de elevarmos esse nível, né, a um patamar acima é quando eu trago nessa construção mais tecnologia. É óbvio que nós precisamos de mais força, mais acabamento, né, nessa construção. E eu me refiro a essa nova tecnologia, o uso dos indutores de resistência, né, e também os sanitizantes, tá? Aqui também eu faço já um link, né, com os produtos da Tecnis, né? Eles têm ali o Aminon Active, é um produto que tem ali na sua composição, então, os indutores de resistência, né? Quando eu faço essa nova ferramenta, o meu nível de controle aumenta. Ele vai para 80%, 85%, né? Parece muito pouco, 10%, 15% a mais de controle. Agora, esse pequeno detalhe, no final, vai fazer uma grande diferença, né? Nós temos respostas de 5 até 12 sacos a mais em relação ao não uso do indutor, né? Então, essa é a visão construtiva que nós precisamos ter, né? Vejam vocês que hoje a solução, ela passa por essa construção. Eu preciso trabalhar isso de forma perfeita, né? E aonde eu deixar de fazer uma delas ou fazer de forma errada, eu não corrijo o problema, né? A obra não se sustenta, ok? Muito bem. Então, agora de imediato eu gostaria de aprofundar um pouco mais a questão, principalmente, como é que está a situação, né, dos nossos fungicidas, sítios específicos do mercado, né? Todo ano, então, a nossa empresa realiza, né, um ensaio de rede, é um ensaio onde a gente, então, compara os principais fungicidas, sítios específicos do mercado. Eu vou começar mostrando, então, os resultados da safra retrasada, a safra 18-19, né? Foi uma safra muito boa aqui na nossa região, né? Uma safra que nós tivemos muita pressão de ferrugem, né, em função do clima favorável, né? Vejam vocês aqui, então, nesse protocolo, né? Aqui nós temos uma média de 2 cultivares, tá? Foram feitas 5 aplicações do mesmo produto, né? E cada uma dessas 5 aplicações foi adicionado o mesmo multissítio, né? O Mancozeb 2 kg. Então, a única diferença aqui, né, de fato, né, é o fungicida específico, né? Muito bem. Eu chamo a atenção de vocês aqui de imediato. Olha o nível de incremento, né, em relação à testemunha, né? Nós tivemos um ganho aí da ordem de 33 sacas de soja a mais em relação a não se fazer fungicida, né? Então, o ganho de nós fazermos o manejo de doenças em um ano normal, um ano de chuva, um ano de doença, é altíssimo, né? Agora, com relação aos produtos, né? Então, vejam vocês aqui, nós temos, de fato, aqui um grupo, né? Eu chamo pelotão de elite, formado aí por 5, 6 produtos, né? Que conseguem um nível, né? Por exemplo, ó, aqui em azul é o nível de controle para o ídio, para mancha parda, perdão. Tá bom, mancha parda está sendo controlado. Aqui em verde é controle de oídio, né? O ídio não é problema, nós conseguimos 100% de controle. O problema
é de fato, né, o controle de ferrugem, né? Vejam vocês aqui, ó, que os melhores produtos não passam de 70%, né? Aqui eu já estou associando os melhores específicos com o multissítio, né? Então, de fato, né, o que me preocupa mesmo é saber que a grande maioria dos nossos produtos do mercado não conseguem nem 50% de controle para ferrugem, né? Nós não estamos mais conseguindo, em função da resistência, obter os mesmos níveis de controle. Muito bem. Então, aqui eu tiro já a primeira conclusão. Olha só. Se eu não consigo um nível acima de 70%, eu vou ter que trazer mais ferramenta aqui. O que está faltando aqui para mim conseguir isso? O indutor de resistência, a própria nutrição de plantas, uma nutrição mais robusta, né? Então, vejam vocês, né, que nós temos, de fato, então, essa questão toda. E o campo é soberano, né? O campo mostra tudo isso, né? Por exemplo, aqui, ó, aos 18 dias após a quinta aplicação, a testemunha já completamente desfolhada pela ferrugem, né? Aqui nós temos as carboxamidas do mercado, Ativo, Vessária, Orquestra, né? E depois aqui, então, os outros produtos. Agora, a grande diferença, quando eu falo em manejo de doenças, ela se manifesta no final, é na pré-colheita que você vai enxergar, né? Olha aqui, ó, 22 dias após a última aplicação, né? Testemunha já totalmente seca. Aqui nós temos as carboxamidas, de fato são o grupo mais eficiente do mercado, e aqui os produtos que perderam em função da resistência a sua performance, né? Muito bem. Agora, nessa safra passada, né, 19 e 20, nós tivemos, então, uma situação totalmente diferente em função da falta de chuva, né? Vejam vocês que o incremento máximo em relação à testemunha não passou de 14 sacos, ou seja, menos da metade de um ano normal, né? Então, de fato, o principal catalisador das doenças é o clima, né? Principalmente a chuva, né? Então, muito cuidado, num ano normal, um ano com um clima favorável, é óbvio que você vai ter um nível de doença muito maior, né? Agora, nessa safra, ela se repetiu, a mesma tendência, né? Onde eu tenho aqui carboxamida, eu tenho um produto mais robusto, né? As misturas triplas que levam esses produtos. Uma outra tendência do mercado é a associação, né? Nós precisamos viabilizar os produtos chamados Strub Mix, né? Então, eu chamo a atenção aqui, por exemplo, quando eu pego a morfolina, o Versátilis, e associo com, por exemplo, o Approach, né? Eu tenho um produto diferente, né? Eu tenho uma mistura de tanque que pode entrar nesses produtos chamados produtos premium, né? Então, de fato, uma das tendências hoje do mercado é nós rotacionarmos os produtos através também de associações, né? Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, dessa mistura aí com morfolina. E no campo, o campo também vai ser um indicador para nós dessas performances, né? Por exemplo, aqui nós temos, então, 18 dias após a quinta aplicação, né? Vejam vocês aqui a testemunha, já começa um processo de desfolha, né? E aqui é onde a gente tem, então, né, os tratamentos. Agora, a grande diferença mesmo, ela vai ser totalmente visível na pré-colheita, né? Aqui nós temos 25 dias após a quinta aplicação. Vejam a testemunha já completamente desfolhada. Aqui nós temos, então, as principais carboxamidas do mercado. E aqui nós temos, então, né, as Strub Mix. E aqui, quando a gente faz, então, essa associação, né? Por exemplo, morfolina mais approach, morfolina mais fusão, né? Tá? Então, de fato, né, hoje nos preocupa muito essa questão dos fungicidas sítios específicos, né? Por mais que a gente tente fazer o melhor plano de tratamento,
por mais que a gente associe, né, todas as aplicações a multissítio, ainda estamos perdendo para a doença, né? Ainda estamos perdendo para a ferrugem resistente, né? Então, uma das estratégias, né, que a gente encontrou para minimizar esse impacto é quando eu faço, então, né, a inclusão nessa construção do indutor de resistência. Por exemplo, aqui nós temos o Aminon Active, né? E também quando eu melhoro a própria tecnologia de aplicação aqui com o Terpex, né? O Terpex Botanix. Então, nós também vamos apresentar agora, então, a importância de uma nutrição mais direcionada, né, ao manejo fitossanitário. Principalmente com essa tecnologia da Tecnis, que é o Carbos, né? É um produto que tem potássio. O potássio é fundamental no enchimento de grãos, né? Então, de fato, esse acabamento ele traz benefícios muito maiores em relação ao padrão, né? Eu venho trabalhando com esses produtos da Tecnis já há 3, 4 safras, né? Aqui nós temos o primeiro trabalho lá na safra 16, 17, onde a gente fez, então, um plano de tratamento com 5 aplicações, né? Aqui é o padrão, né? Vamos marcar aqui, ó, fungicidas específicos, né? Mais mancozeb. Vejam vocês aqui em azul o controle da ferrugem, né? 61%, tá? E um incremento em relação à testemunha de 10 sacos e meio, né? Agora, quando eu faço, além do padrão, em todas as aplicações, eu trago, né, o Terpex, o Botanix, que é, na verdade, né, um condicionador de calda, né? Vejam vocês como eu vou melhorando tudo isso, ó, tá? De modo que eu tive aqui no final um incremento em relação ao padrão, 2 sacos e meio a mais, né? Depois, uma outra opção é nós trabalharmos, então, o Aminon Active, que é um indutor de resistência. Ele vai, através da elicitação, né, na planta, ele vai fazer com que a planta sintetize todos os compostos fenólicos ali, né? Fitoalexinas, lignina, tanino, né? Aqui também tive um incremento aí de 3 sacos a mais em relação ao padrão, né? Em relação ao padrão. Vejam como o indutor ele já começa, né, a interferir no nível de controle. Eu estou falando aqui em mais de 10% de controle a mais, tá? E depois, quando eu junto tudo isso, né, aqui eu tenho Terpex mais o Aminon Active, né? De fato, é a melhor resposta em relação ao padrão, né? É o melhor nível de controle também, né? Então, o campo, ele vai mostrar isso, né? Por exemplo, aqui eu tenho 7 dias após a 4ª aplicação, tá? Olha a testemunha como é que está o bacheiro dela. Aqui os fungicidas específicos, já começa aqui mancha parda, amarelar. Aqui quando eu trago mais o multissítio, né? Compare, né, como vai melhorando. Agora, quando eu boto, além do mancozeb, além do específico, mais o Aminon, que é um indutor, muda completamente. Esse trifólio do bacheiro vai ficar mais sadio e, portanto, ele vai ser preservado por mais tempo, né? E você vai enxergar essa diferença mais no final, né? Então, aqui, ó, 14 dias após a 4ª aplicação, né? Olha a testemunha como é que está já desfolhado. Aqui só fungicidas específicos, aqui mais multissítio e aqui mais o Aminon, mais o indutor de resistência. Então, aqui nós tivemos um ganho aí de quase 6 sacos a mais em relação ao padrão, tá? Então, de fato, a partir desse primeiro resultado, né, nós começamos no ano seguinte, já na safra 18, 19, investigar isso em outras cultivares, repetição de anos, né? E mais uma vez chegamos também à mesma média, 6 sacos a mais, né? Então, por exemplo, aqui nós temos, ó, um plano de tratamento aí com 5 aplicações, só fungicidas específicos. Vejam vocês como não funciona mais em função da resistência, né? O controle na ferrugem.
Quando eu faço o multissítio em todas as aplicações, eu melhoro o nível de controle, né? Eu tenho um incremento ali de 10 sacos a mais em relação a não usar multissítio. Agora, de fato, quando eu faço, né, o Aminon Active, que é um indutor de resistência, associado ao multissítio e aos específicos, eu tenho um incremento, né? Olha aqui o nível de controle ali, ó. Você tem aí quase 10% a mais, dependendo da época de semeadura e escolha da cultivar. Então, essa resposta, ela se dá no campo de forma muito visível, né? Olha como é impactante no campo, né, quando eu faço o indutor de resistência. Aqui nós temos, então, o ensaio lá feito em 2018, né? Vejam vocês aqui a testemunha completamente desfolhada, né, pela ferrugem. Aqui os melhores específicos. Aqui específico mais multissítio. Vejam vocês, né, que o multissítio, ele segura a onda até um determinado ponto. Ele não tem fôlego para suportar toda essa pressão, né? E aqui, de fato, então, quando eu faço, né, o indutor, no caso aí o Aminon Active, né, 400 ml em todas as aplicações. Aqui uma resposta aí de 6 sacos a mais em relação ao multissítio, né? Depois, dando sequência, nós começamos um trabalho também com o produto Carbos, né? O Carbos é um carbonato de potássio, uma fonte de potássio via folha, né, que tem como objetivo, então, melhorar, fornecer ali o potássio no enchimento de grão. E esse trabalho feito lá em 2019, ele veio a surpreender de nós de forma positiva, né? Por exemplo, aqui é o tratamento padrão, ó, fungicida, 5 aplicações, né? Os melhores específicos associados a multissítio, né? Nós tivemos um incremento de 25 sacos a mais em relação a testemunhas sem controle. Agora, quando eu mantenho esse padrão aqui, né, e faço o Carbos, meio quilo, 3 aplicações, ou Carbos, 4 aplicações. Vejam vocês, né, como eu vou melhorando em relação ao padrão, né? Então, de fato, né, nós temos um nível de controle. Olha isso aqui que impressionante, ó. Em roxo, controle de oídio, de 88 vai para 96, 97. Aqui em azul, controle de ferrugem, de 39 foi para 45, né? E é óbvio, né, que a porcentagem de desfolha também começa a cair. E tudo isso no campo é impactante, né? É visível essa diferença, ó. 14 dias após, né, a última aplicação, a testemunha completamente morta. Aqui só fungicidas específicos. Aqui eu tenho fungicidas específicos mais multissítio. E olha que maravilha isso aqui, ó, né? Aqui eu tenho Carbos aí, 3 ou 4 aplicações visando o enchimento de grão, né? Então, de fato, essa nutrição, quando bem direcionada, né, mas de forma associada ao padrão, no caso fungicida específico, mais mancozeb, ela soma, né? Eu sempre digo que uma planta bem nutrida é o melhor fungicida que tem, né? Agora, por último, nessa safra, então, 20, né, que nós fomos acometidos aí pela falta de chuva, nós tivemos também um trabalho, né, muito interessante com os produtos da Técnicas, né? Por exemplo, aqui eu tenho, então, esse gráfico, né, mostrando aqui os fungicidas, um plano de 5 aplicações, somente fungicidas específicos, né? Vejam vocês aqui em cinza, vamos marcar aqui, ó, o controle da ferrugem, 53%, né? Olha que interessante aqui, ó, 5 sacos a mais de incremento. Muito pouco o incremento em relação à testemunha, né? Agora, o padrão é esse cara aqui, ó, né? Quando eu faço o multissítio associado. Aqui já começa a mudar, ó. De 53 foi para 67, começa a reduzir a desfolha, né? Mas ainda assim o incremento muito baixo, né? Isso é em função da seca, né? Quanto mais o clima for adverso à planta, também
consequentemente, vai ser a doença, né? Agora, mesmo num clima seco, quando eu fiz uma aplicação de carbos, tá, ali no enchimento de grão, eu tive, num ano seco, 2,2 sacos a mais em relação ao padrão com o multissítio. Quando eu mantive o carbos, né, e trouxe o Aminon como ferramenta indutora, eu aumentei em mais 3,3. E no final, né, o melhor de tudo é quando eu juntei, então, o carbos, né, vamos marcar aqui, ó, carbos, o Aminon Active e mais o Terpex, né, como condicionador de cauda, eu tive, de fato, 4,3 a mais em relação ao padrão, né? Então, como foi um ano de baixa pressão de doença, nós temos que considerar aqui o efeito abiótico, né? Ou seja, eu estou fazendo uma nutrição para enchimento de grão, eu estou fazendo aqui um indutor que também vai diminuir toda a questão de oxidação da planta, né? Vai fazer com que essa planta sofra menos nesse período de estresse, e aqui, naturalmente, a tecnologia propiciou, então, uma penetração muito maior, né, desses fungicidas aqui aplicados. Então, no campo, aqui aos 2 dias após a quinta aplicação, foi também muito surpreendente, né? Olha a testemunha já começando aqui as doenças, ferrugem, aqui só fungicidas específicos, esse aqui é o padrão, vamos marcar ele, né? Específico mais multissítio. E aqui, então, vejam vocês, olha, quando eu mantenho o padrão, eu faço uma aplicação de carbos ali no enchimento de grão. Aqui, quando eu mantenho o carbos e trago o Aminon Active, né, em todas as aplicações. E aqui, quando eu somo, né, mais o Terpex. Então, de fato, né, aqui nós temos aqui uma resposta bem melhor, né? Então, num ano de seca, deu 4,5 sacos a mais, né? Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar para vocês, né, que num ano normal de chuva, essa resposta aqui, ela é no mínimo o dobro, tá? Eu posso falar para vocês mais de 10 sacos, tá? Porque vai ter muito mais doença, né? Agora, a diferença mesmo, ela vai se dar no final, né? Olha aqui, ó, 10 dias após a quinta aplicação, né? Se você comparar aqui o padrão, né, fungicidas mais multissítio, né, quando eu faço carbos está melhor, quando eu faço carbos e Aminon melhorou bastante, mas se você quer fazer a coisa correta mesmo, é isso aqui, ó. Traga uma nutrição direcionada, traga o indutor e ainda faça o condicionador de cauda junto, né? Então, mesmo num cenário de clima seco, trabalhando com uma cultivar 5.5, um material altamente produtivo, né? Eu tive uma resposta aí de 4,5 sacos a mais. De novo, num ano normal, é no mínimo o dobro. Muito bem. Então, agora, nessa parte final, eu gostaria de fazer um resumo de tudo isso, né? E trazer para vocês, na verdade, o principal propósito no manejo de doenças nada mais é do que reduzir a maturação forçada, né? Essa maturação forçada é uma consequência do estresse que a planta venha a passar, né? Então, esse estresse ele pode ser pelo clima, né, altas temperaturas, falta de chuva, e num ano normal de clima, esse estresse vai ser por organismos vivos, principalmente doença, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma testemunha que não recebeu fungicida. Vejam vocês que não tem mais folha, né? À medida que eu vou fazendo, então, o manejo de doenças, aqui, por exemplo, só fungicidas específicos, eu vou melhorando essa folha, eu vou tornando ela mais viva, né? Por mais tempo, né? De modo que eu preciso que essa folha fique viva, verde, sadia, até o último dia do ciclo, né? E eu consigo isso fazendo, então, essa construção que a gente falou até agora. Eu preciso defender a minha planta contra as doenças, né? Agora,
eu sempre falo, por outro lado, que a folha, ela é, na verdade, o operário nessa fábrica chamado planta, né? Você pode ter a fábrica, mas se você não tiver o operário, você não consegue produzir, né? E na planta não é diferente. A planta, a fábrica, é a planta. O produto é o grão, a semente, né? Agora, quem vai encher esse grão é o operário, que é a folha. Então, por exemplo, na soja, o período mais importante, que corresponde a 50% da produção, é essa janela entre R5 e R6, né? Essa janela, ela dura em média 30 dias. Isso varia conforme a época de semeadura, conforme o ciclo da planta, né? Agora, durante esse período, R5, R6, a planta não pode sofrer com o clima, principalmente falta de chuva, né? Esse ano, o que aconteceu aqui no nosso estado? Chegou ali no mês de fevereiro, parou de chover, né? Exatamente quando a planta chegou aqui em R5. E essa falta de chuva faz com que a planta ela estresse, né, o seu metabolismo, né? Ela começa a secar a folha antes do tempo, né? A folha perde a sua turgidez, né, a célula. Então, de fato, se eu não tenho chuva nesse período, eu não vou ter doença, porque eu não tenho nem folha, né? Agora, num ano normal, quando eu tenho um clima, principalmente chuvas frequentes, eu tenho então uma folha tenra, eu tenho uma folha fazendo dreno, fazendo a translocação dos fotoassimilados dos açúcares para dentro dessa vagem para encher o grão, né? Agora, nesse mesmo ano favorável de clima, eu também vou ter doença, eu vou ter ferrugem, eu vou ter manchas, né? E essas doenças, naturalmente, elas roubam essa energia, esse dreno, elas fazem um desvio, né? Então, esse período fica menor, 20, 15 dias. Então, é natural isso, né? Quanto maior o período que a fábrica fica trabalhando, mais peso de grão eu vou ter. Quanto menor essa janela, menos peso eu vou ter no grão, né? É sabido que durante essa fase de R5 a R6, essa perda ela pode variar de 80 a 100 quilos hectare dia. É muito grande, é muito sensível por dia essa perda durante R5 a R6, né? Isso na prática significa dizer que durante esses 30 dias do enchimento de grão, a planta está fabricando 1,5 saco de soja por hectare dia. Ou seja, durante 30 dias eu vou definir 50% da minha produção, né? Então, se eu pretendo colher, por exemplo, 80 sacas por hectare, eu preciso saber que 50% disso tudo vai ser definido R5, R6. Eu não posso ter dano por doença. Eu não posso ter competição com doenças, né? Então, de fato, né, uma das estratégias é essa, é nós reduzirmos a maturação forçada, né? Essa maturação, de novo, ela é uma consequência, né, do ataque de doenças, do dano, né, das doenças, né? E quando a gente faz essa construção, né, de maneira que a gente consiga montar planos robustos, né, no manejo de doenças, a gente consegue, então, preservar essa folha viva, sadia, por mais tempo, né? O grande problema é aquelas lavouras em que o produtor comete algum engano, algum erro, né? Ele comete algum deslize e essa folha seca antes, em função da falta de controle, né? A consequência é o famoso grão chumbinho, né? Totalmente desuniforme, né? É um grão que não tem peso. E o contrário é quando o produtor faz o trabalho bem feito, né? O manejo através de uma construção. Então, vejam vocês aqui, ó, quando a gente faz
fungicidas específicos, mais multissítio, mais indutor, eu consigo fazer com que esse grão ele saia mais tarde da fábrica, né? Porque aqui a folha ainda está fazendo dreno, né? Eu ainda tenho aqui um grão ligado na placenta da vagem. Esse grão ele não está pronto para colher, ele está com umidade, né? Então, assim, essa diferença no campo, ela vai ser da ordem aí de 10, 15, 20 dias, né? Você vai ver uma soja chegando loura. Essa soja tem que chegar com a folha amarela, né? Se ela começar a ficar cor escura, isso é um sinal da falta de controle de doenças. Muito bem. Então, agora, nesse momento, eu gostaria de caminhar para a conclusão final, né? Trazendo para vocês, então, né, a consolidação de tudo isso que foi apresentado até agora, apresentando para vocês, então, que hoje nós temos, né, diferentes ferramentas de proteção contra doenças, né? Nós segmentamos em 4 grupos distintos. O primeiro grupo, os chamados fungicidas sítios específicos, né? Formados aí por esses grupos tradicionais do mercado, triazol, morfolina, estuberolina, carboxamida. Temos também os multissítios, né? Aqueles fungicidas lá do passado, a base aí de mancozeb, clorotalonil, né? E depois toda uma composição com cobre, né? A terceira ferramenta é o grupo dos indutores de resistência, né? São produtos chamados elicitores, né? Eles fazem com que a planta sintetize através da elicitação, então, toda a sua defesa, eles ativam, né, os genes que vão sintetizar proteínas de defesa, né? Depois nós temos aqui, por último, o grupo dos sanitizantes ou antisporulantes. São produtos que não têm residual na planta, eles têm apenas um efeito de choque, né? Portanto, são apenas desinfectantes, né? Mas também colaboram no manejo de doenças. O grande desafio nosso é posicionar essas ferramentas de forma adequada, né? Por exemplo, nós temos aqui, então, o ciclo da soja, o período vegetativo, período reprodutivo, né? É sabido que nós temos, então, o período crítico, né? E que representa metade de toda a nossa produção, o enchimento de grão. Essa janela ali que vai de R5 a R6. Durante esse período aqui eu não posso ter doenças, ou eu tenho que ter um nível mínimo, né, de doenças para fazer com que a folha faça o dreno de forma perfeita. Entretanto, toda doença, ela faz uma curva, né, como essa, ó. Literalmente, né, a doença, ela bota fogo, né? Porque, na verdade, toda doença... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, aqui. Na verdade, toda doença faz essa curva, tá? A doença ela é policíclica, né? A ferrugem, a cada 7, 10 dias, ela faz um novo ciclo, e assim por diante, tá? Então, o grande problema é se essa doença, ela subir as folhas aqui do bacheiro no início do enchimento de grão, né? Aqui está configurado prejuízo máximo. Não tem produto hoje que resolva se a doença subir no início do enchimento de grão. Não temos tratamento curativo, erradicante ou até mesmo bombeiro, né? Então, em primeiro lugar, eu preciso ter em mente que essa semente, quanto mais cedo eu fizer dentro da janela recomendada de cada região, menos pressão eu vou ter. A segunda ferramenta é fazer um plano de tratamento. Eu vou começar aqui, então, a primeira aplicação no máximo entre V7 e V8, que é o pré-fechamento da cultura, e depois, a cada 15 dias, no máximo, reaplicar, né? Agora, eu posso melhorar isso, né? Quando eu trago aqui a aplicação 0, aquela aplicação que é feita ali em V3, V4, né? Então, essa é uma tendência
em todas as regiões e que ela é na verdade, ela potencializa, né, todo esse manejo, né? Aliás, eu sempre digo, é muito melhor sobrar produto aqui no início do que faltar aqui no final, né? O produtor muitas vezes faz o contrário. Ele quer primeiro ver a doença se instalar para depois fazer a ação de controle. Isso não funciona, né? Nós temos que ser proativos, temos que trabalhar aqui antes da doença subir na planta, né? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano de tratamento, né? De acordo, então, com os melhores fungicidas específicos. Nós mostramos para vocês, nós temos lá um grupo de 5, 6 produtos, né? Que ainda estão performando, né? Entretanto, o grande problema é que esses fungicidas específicos, em função da resistência, eles não conseguem mais trabalhar de forma adequada. Pelo contrário, a cada safra eles vêm perdendo a sua eficácia, né? Então, eu preciso associar em todas as aplicações os multissítios, né? Quando eu faço isso, o meu nível de controle aumenta. Eu vou para 70%. Agora, eu ainda corro risco, porque eu ainda estou dentro da janela de enchimento de grão, né? O fato de nós associarmos multissítio não significa que eu não vou ter perda num ano de alta pressão de doença, né? Hoje, de fato, ele está consolidado no mercado, essa ferramenta. Mas ela sozinha, ela não consegue mais segurar esse piano nas costas, né? Então, eu preciso distribuir esse peso quando eu trago os indutores de resistência, né? Então, aqui a gente mostrou para vocês que essa ferramenta, de fato, ela aumenta lá 5 a 10 sacos, dependendo a situação, a minha produtividade. E num ano extremamente doente, com clima extremamente favorável, por exemplo, safrinha, né? Ali no Paraguai, o pessoal faz safrinha de soja. Nós recomendamos também o uso de sanitizantes, né? Vejam vocês que essa curva começa, então, a ser modificada, né? Então, em outras palavras, hoje, o controle nada mais é do que um manejo da doença, né? Nós conseguimos segurar por mais tempo a doença, né, no terço inferior, fazendo com que o terço mediano e o terço superior terminem o enchimento do grão, né? Então, no final, a doença pode subir, mas primeiro eu preciso terminar de encher o meu grão. Eu preciso atingir a maturação fisiológica da semente. Então, meus amigos, essa é a dinâmica que eu gostaria de deixar com vocês, né? Para que vocês realmente entendessem como é o processo de manejo de doenças. E, por fim, o grande beneficiário de tudo isso não poderia ser outro, né? É o grão, a semente, né? Quando eu faço um manejo adequado, eu estou impactando diretamente o peso de mil sementes, o quarto componente de rendimento da soja, né? Então, assim, não adianta você produzir, nós não vendemos número de grãos, nós vendemos peso de grão, massa de grão. Eu tenho que fazer essa produção pesada, esse grão. Esse grão tem que sair com peso, né? Então, você tem aqui, ó, testemunha sem fungicida, né? Aqui do ladinho ali, vamos trocar a cor, ó, só fungicida específico. Aqui específico mais multissítio. Aqui específico mais indutor. Agora, se você quer fazer a coisa correta, é isso aqui, ó, é específico, multissítio mais indutor, né? Então, eu encerro por aqui, né? Agradeço a atenção de todos vocês.